Meus irmãos, esse texto aqui, vamos trazer uma introdução breve e trazendo na mensagem. Aqui é um texto onde Davi viu uma situação complicada, incerta. Davi, que foi rei em Israel, mas nesse momento ele estava sendo fugitivo, perseguido pelo rei. Davi também não poderia ir para países vizinhos, porque também lá ele era perseguido. E no capítulo 30 encontramos uma situação de Davi, quando ele chega em casa, ele retorna para seu acampamento. Davi tinha um exército de guerreiros, de pessoas que haviam sido rejeitadas pela sociedade. Havia ali os homens endividados, os homens amargurados e os homens de Belial. Então, Davi, quando chega ali, ele vai encontrar uma situação que os inimigos dele haviam tomado o acampamento e levado as mulheres e as crianças, e havia queimado. Então, diante dessa surpresa desagradável, Davi, ele vai chorar. A Bíblia diz que ele chora, os homens que estão com ele choram muito. E logo alguém já aponta ele como o culpado da situação. E a Bíblia diz que, nesse momento, ele vai buscar o Senhor para se fortalecer em Deus. O tema da mensagem que queremos aqui trazer aos irmãos é essa: fortalecer em Deus. Estabelecendo um conceito, irmãos e irmãs, que não existe crente forte. Existe crente fraco, que tem a sua consciência da sua fraqueza e se fortalece em Deus. Em João capítulo 15, Jesus é apresentado como a videira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, e vós as varas. E João, ele deixa claro no versículo 6, que as varas, quando são cortadas da videira, para nada serve a não ser lançado fora, lançado ao fogo. Então, o segredo nosso de sermos crente é estar em Deus, estar fortalecido no Senhor. Se afastarmos do Senhor, nos tornamos fracos e vulneráveis e entregue ao inimigo. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, o versículo 10 ao 18, nós queremos ter esse texto como parâmetro da nossa mensagem. A Bíblia diz assim, no versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E dentro desse texto, do versículo 10 até o versículo 18, nós encontramos aqui 4 requisitos que queremos trazer nessa noite, que é necessário, é fundamental, é imprescindível para a nossa fortaleza. O versículo 18 fala da oração, da fé, da palavra e da vigilância. Começando pela oração. O nosso exemplo, irmãos, é Jesus Cristo. Jesus é o nosso alvo. Hebreus 12, 2 diz, olhando para Jesus. E Jesus, ele foi exemplo até na oração. Jesus continuamente orava. A Bíblia diz, Lucas diz lá em capítulo 6 e 12, Lucas diz que Jesus passou a noite em oração para escolher os seus discípulos. Ou seja, todas as decisões de Jesus Cristo estavam a partir da consulta, a partir da oração que ele fazia a Deus. Em todo momento, em todo ministério, mesmo ele sendo Deus, ele estava constantemente orando. Na noite em que foi traído, na noite que ele foi entregue para ser crucificado, a Bíblia diz que ele orava a ponto do seu suor se transformar em sangue. Ou seja, Jesus Cristo, ele deixou o exemplo. Lucas 18, Jesus diz assim, que a oração para nós, crente, é um dever. Ou seja, não é uma alternativa, não é uma opção, é um dever, orar sempre, orar continuamente. Nós temos na Bíblia vários exemplos de homens, de mulheres de oração, mas queremos trazer um exemplo aqui aos irmãos nesta noite, até porque dentro desses exemplos vamos trazer 3 fatores sobre oração, que é Daniel, capítulo 6 e versículo 10.
nesse texto, nós encontramos quando Daniel, ele tinha uma sentença de morte. E nesse momento ele estava orando. Daniel, independente da circunstância, ele estava orando constantemente. Estava bom, ele estava orando. Estava ruim, ele também estava orando. E o detalhe que chama a atenção essa questão é o hábito que ele tinha. O hábito de orar sempre. Nós, enquanto crentes, nós temos que estabelecer. Nós temos que ter os nossos momentos com Deus de oração. Orar na igreja, orar em casa, orar nos lugares reservados. Temos que estar constantemente em oração. E Daniel, mesmo quando ele soube que se ele continuasse orando, ele poderia morrer, poderia ser jogado à cova do leão, Daniel estava orando. E o outro fator que chama a atenção, irmãos, é a forma que ele estava orando. A Bíblia diz que ele orava e dava graças a Deus. Nós, enquanto crentes, às vezes, quando a situação está um pouco complicada, esquece do principal, orar e agradecer a Deus. Nós temos que orar, primeiramente, lembrar de agradecer. Agradecer a Deus porque temos vida, porque temos saúde, temos família, temos pais. Ou seja, nós podemos enumerar as coisas que Deus nos deu e agradecer ao Senhor. É uma forma de reconhecimento. Provérbios 3:6 diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, nós, enquanto crente, devemos começar a nossa oração sempre dando graças a Deus. A Bíblia relata um homem chamado Jairo. Mateus diz que esse homem estava com a sua filha morta. Marcos diz que a filha dele estava à morte, ou seja, à beira da morte. Mas quando ele encontra Jesus, a primeira coisa que este homem vai fazer é adorar o Senhor. Então, meus irmãos, comece a tua oração sempre agradecendo a Deus. Enumera as coisas que você tem, aquilo que você é, e, sobretudo, pela tua salvação, agradeça ao Senhor. Não esqueça de agradecer, comece agradecendo. É necessário que você faça isso. Ore ao Senhor pedindo um livramento. É a oração do Pai Nosso. Senhor, livra-nos do mal. Daniel, a situação dele se deu por quê? Porque os seus amigos armaram contra ele. Fizeram uma armadilha contra ele. A Bíblia diz que Daniel, ele era um dos terceiros, e o rei pensava em constituí-lo como primeiro, como maioral, e os seus amigos ali armaram uma cilada para ele. Nós, na nossa vida, no nosso ciclo de amizade, trabalho, não sabemos as pessoas que nos cercam. Existem pessoas que têm inveja de você, pode querer fazer algum mal contra você, e você não vai brigar com essa pessoa. O que você vai fazer? Vai orar: Senhor, livra do mal. Senhor, me livra da armadilha, do laço. O Salmo 91, ele deixa claro isso. Livrar do laço, livrar da armadilha, livrar da praga que pode mandar contra você. É necessário estar orando. Orando, pedindo livramento, livrando do acidente, livrando do perigo. Observe o texto de Davi. Uma coisa que chama a atenção em Davi, no capítulo 30, é que levaram as mulheres cativas e as crianças, mas, todavia, ninguém foi tocado. E olha que estamos falando de uma guerra onde não havia regras, uma guerra onde não havia nenhum tratado, valia tudo, mas Deus não permitiu que ninguém fosse tocado. Ou seja, aí encontramos a misericórdia e a bondade de Deus. Então é preciso que nós, você que é mãe, você que é pai, ore pelos seus filhos, ore pelos seus, põe debaixo dos teus joelhos, orando e pedindo para Deus guardar, Deus livrar do acidente, livrar do mal, do perigo, de tudo que nos cerca. A oração tem poder para livrar. Orar ao Senhor pedindo para que Deus nos livre da tentação. A tentação, segundo Tiago 1,14, a tentação é um processo. Tiago diz assim:
Cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. E havendo, versículo 15, e havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. Uma pausa. O pecado nasceu. O pecado, ele está gerado. Agora, existe uma diferença entre o pecado gerado e o pecado consumado. O pecado pode estar dentro do teu coração. Paulo fala isso em Romanos 7,20, que o pecado habita em nós. Romanos 12, diz que o pecado tão de perto nos rodeia. Mas enquanto o pecado ainda está gerado no seu coração, você ainda não consumiu, não fez a consumação, ainda dá tempo de se arrancar do teu coração. Todos nós, irmãos, temos as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos erros, a nossa inclinação. E é necessário que este pecado, que às vezes o desejo de fazer, ele seja arrancado do nosso coração. E como se faz isso? Orando ao Senhor. Eu conheci um irmão que ele matou o seu vizinho. Quando ele começou a matar o vizinho? O dia que ele comprou uma arma. Ele estava em conflito com o vizinho. É o pecado gerado. Se ele tivesse orado, esse pecado não seria consumado. Jesus, certa feita, ele diz, aquele que atentar numa mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério. Mas esse adultério ainda não foi consumado, está só no seu coração. Então ore ao Senhor, peça para Deus tirar o pecado que está dentro de nós. Talvez alguém pense, eu não tenho pecado. Olha, irmão, se você pensar assim, devo lhe dizer que você é mentiroso. Quem diz isso? João, 1 João 2,8. Se dissermos que não temos pecado, fazemos mentiroso. Não há verdade em nós. É preciso que nós tenhamos a consciência que somos fracos, somos inclinados para o mal, inclinados para pecar. Por isso a necessidade de orar. E, se possível, jejuar para mortificar essa natureza que está em nós. A oração tem esse efeito. Orando para Deus, para quê? Pedir o pão nosso de cada dia. Pedir a provisão. Ore pelo seu trabalho. Se você é patrão, ore pelos seus empregados, pelos seus colaboradores, pelos seus fornecedores, pelos seus clientes. E se você é empregado, ore pelo seu patrão. Ore aonde você trabalha, não amaldiçoa seu pão, abençoa o seu pão. A oração do Pai Nosso diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí eu pergunto, por que não podemos orar por uma semana? Orar por um mês? Vamos aqui trazer o povo de Israel. Todos os dias eles tinham que acreditar que o maná ia cair do céu. Nós temos que ter a dependência de Deus. Temos que depender da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Por isso, enquanto oramos, fazemos a lista, oramos por tudo. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá o privilégio de orar por tudo. Tudo que pedimos, a Bíblia diz lá em Mateus 21, 22, tudo que pedires na oração, crendo, recebereis. E João 14, 13 também confirma esse texto. João diz assim, tudo quanto pedires em meu nome eu o farei. Ou seja, tudo que você pedir, em nome de Jesus, Ele vai te dar. Esse texto fala da provisão, do milagre, daquilo que é necessário para você. É preciso que nós, crentes, oramos a Deus. Filipenses 4 e 6 está escrito, fazer conhecida diante de Deus as nossas petições em oração, em ação de graça e com súplicas. Ou seja, há momento que você precisa suplicar. Por isso, a necessidade de você ter um canto reservado,
Tem oração que você não pode fazer na igreja. Por quê? Porque alguém vai conhecer o seu segredo, vai saber da sua vida. Aí você precisa ir no seu quarto, fechar a porta, falar com Deus, suplicar, detalhar aquilo que você precisa, aquilo que você quer. É preciso que você tenha esse momento reservado. Chore se for necessário. É preciso que você coloque para Deus as suas fraquezas, aquilo que te angustia, aquilo que está inquietando você. Fale com Ele como se fosse seu amigo, porque Ele é o seu amigo. Ore ao Senhor, conte o seu segredo para Ele. Não conte ao seu amigo. Nem sempre você pode confiar, mas quando você conta para Jesus, Ele vai te ouvir. Ele vai te atender. Há um exemplo de homem de oração na Bíblia, que ele faz duas orações, interessantes as orações dele, que é Ezequias, no capítulo 19 de 2 Reis, e o versículo 15, Ezequias faz uma oração bonita, dizendo: Senhor Deus Todo-Poderoso, que está entronizado entre os querubins. Sabe por que ele está fazendo essa oração? Porque o rei da Síria está ameaçando. E os assírios, eles eram cruéis. Mas ele não estava gozando de perfeita saúde. Então a oração dele é bonita. Aí você entra no capítulo 20, e no versículo 3, Ezequias está do lado da dona morte, cheirando mal. E quando o profeta sai, diz a Bíblia que ele vira o seu rosto para a parede e chora muitíssimo. Ele está com a sentença de morte, está morrendo, ele tem que chorar. Essa oração você faz dentro do teu quarto. Ore ao Senhor, chore se for necessário, conte toda a sua situação e Ele vai dar a resposta para você. Segundo requisito, a fé. É preciso ter fé. Nesse texto que trazemos como parâmetro, que é Efésios 6, de 10 a 18, o Paulo ali, ele fala da fé como escudo. Vamos aqui dividir a fé em 3 partes. Primeira fé, você está aqui. Isso aqui é um ato de fé. A salvação é um ato proveniente da fé. Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Romanos 5:1, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, estar aqui, ser crente, seguir ao Senhor é um ato de fé, é uma atitude de fé. Mas aqui Paulo fala da fé como escudo. E eu quero trazer aos irmãos que Paulo, ele era um cidadão romano, e Israel estava sob a tutela do Império Romano. O Império Romano, ele foi o maior império do mundo em área de extensão, porque ele abrangeu 3 continentes, a Ásia, a África e a Europa. Foi o maior império do mundo em tempo de duração, porque ele durou cerca de 500 anos. E o segredo da grandeza de Roma era o seu exército, era o seu soldado. Então Paulo, quando fala do escudo da fé, o escudo era um instrumento de cerca de 1,20 m de comprimento, por 60 de largura. O escudo romano, ele era meio arredondado, e o soldado poderia segurar. Ou seja, se o inimigo lançasse o dardo inflamado, que é a flecha com fogo, ele poderia se defender. Mas o que chama a atenção do texto é que Paulo fala que é todos os dardos inflamados do inimigo. Aí eu falo para os senhores e as senhoras que aqui estão, e se viesse pela esquerda, se viesse pela direita, ou se viesse pelas costas, ou se viesse por cima, como o soldado faria para defender? Aí tem a estratégia. Eles faziam um bloco de 4 ou 5, 3 fileiras. Os da frente iam defender a frente. Os que estavam atrás, defendiam atrás. Os que estavam do lado, defendiam o lado e defendiam também em cima.
Eles faziam um bloco como se fosse uma pequena casa. Então, eles poderiam avançar sobre o inimigo, mesmo sendo sob ataque. Os dardos inflamados não o iam atingir. Esse era o segredo. Então, trazendo isso, essa palavra assertiva de Paulo para nós, crentes, quem tem fé, avança, não recua, não para, não é atingido, não existe tribulação que possa atingir um crente. E lembrando aos irmãos que a tribulação é para todos. Romanos 8, 32, a Bíblia diz, Paulo dizendo, aquele que nem mesmo seu filho poupou, como também não dará a ele todas as coisas. Ou seja, Deus não poupou o próprio Filho Jesus Cristo. Nós, enquanto crente, somos atribulados, somos afligidos, somos tentados, somos atacados, mas a fé faz você vencer os dardos. A fé faz você avançar. A fé faz você caminhar. Somos chamados para caminhar pela fé. Hebreus capítulo 4, ou Hebreus capítulo, Abacuque, capítulo 2 e versículo 4, um texto do Antigo Testamento dizendo, o justo viverá pela fé. O interessante desse texto é que Paulo repete isso em Gálatas 3:11, em Romanos 1:17. Todos os dois textos estão repetidos na parte final. Agora em Hebreus 10:38, o mesmo texto, só que o texto diz assim, o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Somos chamados para andar pela fé, viver pela fé, caminhar pela fé. A fé é aquilo que Deus colocou em nosso coração. Essa fé é para a salvação. Mas, no capítulo 11 de Hebreus, muita gente conhece esse texto. Primeiro versículo. Esse primeiro versículo, ele traz uma definição simplória da fé. Por que simplória? Porque lá está escrito, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam, a prova das coisas que não se veem. Mas os 40 versículos estão explicando sobre fé. E eu quero falar só de mais 2 versículos, só para os irmãos entenderem. Olha só, o versículo 5, 11:5, fala que Enoque, pela fé, foi transladado. No livro de Gênesis, a Bíblia diz que Enoque foi um homem que andou com Deus. 300 anos andando com Deus, reto. Justo esse homem. O Senhor subiu. Nem a morte esse cara provou. Mas aí no versículo 4, a Bíblia fala de quem? De Abel. E Abel foi o primeiro cara, o primeiro homem, a apresentar um sacrifício para Deus. Deus se agradou. Ele era justo. Mas o que acontece com Abel? Abel é morto pelo próprio irmão. E mais ainda, que chama a atenção, é que Deus não faz nada com Caim que matou. Ainda diz, em Gênesis 4:15, que se alguém ferisse Caim e vingasse, olha, ele seria castigado 7 vezes mais. Parece que Deus é um tanto injusto aí. São muita gente que se embaraça na fé, porque a pessoa fala, eu acredito, não aconteceu, meu pai morreu, minha mãe morreu, fulano faliu, não deu certo, o cara não foi curado. São M situações que a pessoa enumera e começa a se embaraçar. O fracasso de perder uma batalha faz com que muita gente perca a fé. E isso é perigoso. Isso faz com que muitas pessoas abandonam, não acreditam mais em Deus, não acreditam que os milagres ocorram, não acreditam mais no extraordinário. Mas nós, irmãos, temos que lembrar que é a fé que faz você vencer. O versículo 6 diz assim, que se você não tiver fé, Deus não se agrada. E diz que é pela fé que você acredita que Deus existe e que Ele é
galardador do que os buscam. Ou seja, é pela fé que você vai ter a recompensa. E se você não acredita mais, não tem como Deus fazer algo por você. Tiago fala isso, dizendo, olha, não pense tal homem, que ele não tiver fé, que Deus dará alguma coisa para ele. O fracasso de uma oração que não foi resolvida, não foi respondida, não pode fazer você perder a fé. Tem um texto na Bíblia que é uma pergunta, e uma pergunta feita por Jesus Cristo, que está em Lucas 18:8. A pergunta é essa: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Será que aqui tem pessoas de fé? É uma pergunta para os dias de hoje, para a atualidade. É um momento que vivemos que é o maior tempo de fragilidade de fé. Olha o nosso país, em 1970, nós tínhamos 90 milhões de pessoas e só 5% se declarava evangélico. Hoje é mais de 200 e mais de 30%, ou seja, era 450 mil, hoje é mais de 60 milhões de pessoas. E é o lugar, o tempo que mais vê pessoas sem fé. E às vezes a pessoa está sem fé dentro da igreja, não acredita mais, não crê mais. Mas eu quero trazer para você nesta noite a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, de sorte, Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É o Deus que permite você passar pela tribulação. A tribulação, ela não vem, irmão, para destruir você. Ela machuca, ela dói, ela mói, sim, mas ela não vem para destruir. No livro do Deuteronômio, no capítulo 8, Deus falando ao povo de Israel, o objetivo dele levarem ele aos desertos era para ver o que estava dentro do coração deles. Deus fala para o povo, ó, deixei vocês ter fome, humilhei vocês, para ver se vocês iam guardar o mandamento do Senhor, ou não. Provou. Nós somos provados. Agora existe o crente provado e o crente reprovado, e tem aquele que é provado e aprovado. Bem-aventurado é o homem que suporta a provação com perseverança, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida. A fé nossa é provada constantemente. E temos que continuar crendo. Temos que acreditar sempre. Só para nós concluir, 10 minutinhos aqui, pastor. 10 minutinhos, nós concluímos. Vamos para a palavra. Concluindo pela palavra. A palavra de Deus para nós. O que representa a palavra para você? Jesus disse assim em João 5:39. Examinais as Escrituras, porque elas testificam de mim, e cuidais ter nela a vida eterna. Nós, enquanto crentes salvos, a Escritura é que traz Jesus para nós. Nós colocamos ela como nosso guia, como nossa bússola. Nós somos oriundos da reforma protestante, onde o principal reformador, ele trazia 5 solas, e o principal dele era sola a Escritura, ou seja, somente a Escritura. Nós não temos complemento, ela é suficiente. E precisamos estar fundamentados nela. É a palavra de Deus. Segundo Jeremias 23:29, ele fala que a palavra de Deus é como fogo, é como o martelo que esmiuça a penha. O salmista, no Salmo 119, e versículo 105, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Nós entendemos que aqueles que têm a palavra do Senhor não estão em treva, não andam em treva. Então precisamos viver a palavra, ser dirigido por ela, orientado pela palavra, examinando as Escrituras, vivenciando a palavra. Jesus Cristo, quando ele faz o sermão da montanha,
Jesus sobe, no capítulo 5, encontramos Jesus subindo ao monte. Jesus, ele vai dar todas as diretrizes de um bom viver cristão. Ele ensina toda a sua doutrina. E no capítulo 7, e o versículo 24, Jesus está descendo do monte. E Jesus diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu vou comparar ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve e não as pratica, eu vou comparar ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E os rios correram a tempestade e derrubou aquela casa. Mas a casa que estava edificada na rocha, essa permaneceu. E a rocha é Cristo. A nossa casa, a casa espiritual, ela tem que estar edificada na rocha. E a palavra de Deus é para ser praticada. Jesus Cristo, ele foi tentado. Ele poderia usar de todo o seu poder. Lucas 4 e Mateus 4 fala da tentação de Jesus. Quando ele, depois de jejuar 40 dias, 40 noites, e a Bíblia diz que ele teve fome, e neste momento veio lá o tentador, questionando a autoridade de Cristo, e pergunta para Jesus: Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus responde para ele dizendo: está escrito. Onde está escrito isso? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Te humilhou, deixou ter fome, te sustentou com maná, que você não conheceu, nem que seus pais conheciam, para provar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Foi pela palavra que Jesus venceu o inimigo. Não foi com o seu poder. Poderia usar o seu poder, mas foi pela palavra. Para quê? Para dar exemplo para nós. Ficamos sobre os pés. Momento da Santa Ceia, Jesus, ele falou assim, João 6,56, Jesus disse: aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Nós vamos cear, nós vamos participar desse ato, desse memorial. Nós vamos sair daqui renovado, nós vamos sair daqui fortalecido. Nós vamos sair daqui cheio da presença do Senhor. Nós vamos sair daqui cheio do Espírito de Deus. E é o momento, irmãos, de alegrar na sua presença. É o momento de agradecer ao Senhor. Talvez você esteja nesta noite vivendo alguma situação. E eu quero aqui fazer uma oração contigo. Não sou melhor do que ninguém. Talvez seja até pior do que muitos. Tem meus erros, minhas fraquezas, mas tem uma coisa, eu acredito na eficácia dessa palavra. Eu acredito no poder da oração. Se caminhamos até aqui, foi pela fé, vivendo situações, muitas vezes que achava que não passaria, mas passamos mediante a fé. Esta fé que nos trouxe até aqui, porque cremos no Senhor do extraordinário, no Jesus que faz o impossível, e não sabemos como você está. Talvez esteja doente, talvez a sua família esteja doente, talvez você precise de uma solução para algum problema, na sua casa, na sua empresa, na sua própria existência. Talvez você esteja doente, doenças psicossociais, você esteja passando por problemas complicados, mas Jesus é o mesmo, irmãos, não mudou. O conceito básico de história, tempo, mudanças e permanência. Tem coisas que mudam,
Tem coisas que permanecem com o tempo. Uma das coisas que não muda, está lá em Malaquias 3,16, o Senhor dizendo, eu não mudo. E Jesus disse em Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ou seja, não mudou. O Senhor que fez esse livro aqui retrata a palavra de Deus, fala dos milagres, daquilo que o Senhor fez. É preciso uma coisa, irmãos, acreditar de todo o seu coração. Colocar dentro de você. Colocar isto em prática. E o Senhor fará muito mais. Oremos ao Senhor, Pai eterno, em nome de Jesus. Aqui está a tua igreja, aqui estão os teus filhos, aqui está aqueles que o Senhor escolheu para estar esta noite. E a tua palavra, meu Deus, está escrito que ela não tornará vazia. Ela prosperará. Ela fará aquilo para a qual foi enviada. E nós aqui ministramos a tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E o povo que está aqui, Senhor, é teu, são os teus filhos, são os teus servos. E aqueles que estão enfrentando, Senhor, alguma tribulação, estão aflitos, Senhor, estão desesperados, estão desanimados, estão cansados. Esta é uma noite de fortaleza, é uma noite de bênção, é uma noite de vitória, é uma noite que o Senhor escolheu para abençoar os teus filhos. Em nome de Jesus, abençoa nesta noite, Senhor. Se é enfermidade, a tua palavra diz que o Senhor tirou do meio do teu povo a enfermidade e que por suas pisaduras fomos curados. Senhor, cura nesta noite, meu Deus. Sara, restaura, liberta, faz o milagre, faz o impossível acontecer. Entrega a bênção para o teu filho, para a tua filha. Dê a vitória, Senhor. Pai, age em favor da tua igreja. Ouve a oração do teu povo, Senhor. Entrega a bênção nesta noite, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém.